Bom, vocês querem saber sobre a reunião com a União Brasil, né? Nós tivemos uma reunião com o presidente Alcolumbre, com o ex-ministro Juscelino e também com o atual líder da bancada do União Brasil, que é o Pedro Lucas. O União Brasil apresenta o nome do Pedro Lucas para substituir o ministro Juscelino nas comunicações. O presidente aceitou e fez um convite também ao líder, né, para assumir, o Pedro Lucas. O Pedro Lucas só pediu até depois da Páscoa para assumir o ministério, porque tem que encaminhar algumas questões pessoais, enfim, de mandato e também em relação à liderança da bancada. E nesse interregno vai assumir interinamente, que já está assumindo interinamente, a secretária executiva. Então foi essa a conversa que nós tivemos com União Brasil. Faz alguma mudança, ministra? Eu pergunto porque o deputado Arthur Lira esteve aqui e saiu agora. É alguma sinalização? Porque o presidente falava numa reforma talvez um pouco maior. Alguma mudança? Alguma não, o presidente não falou nada hoje sobre reforma, sobre ministérios, apenas está conversando com as forças, mas não tem nada nesse sentido. Ainda vai decidir se vai ou não fazer e quando vai fazer. Ministra, quando é que conversar. A vinda do ministro André Fufuca para cá e também do deputado Arthur Lira? André Fufuca veio despachar sobre as questões da pasta do esporte. Quando eu cheguei aqui, ele já estava, o presidente despachou com ministros, enfim, com outras lideranças. E eu não participei da conversa com o presidente, com o ex-presidente Arthur Lira, mas eu acho que é uma conversa, enfim, sobre política. Não sei qual foi o objetivo. Não teve nenhuma discussão sobre espaços do PP, não. Ministra, muitos partidos da base ou que têm ministérios estão assinando o requerimento de urgência da anistia. Tem alguma conversa com essas siglas a respeito disso? Porque é uma pauta com a qual o governo discorda dessa pauta, né? Então, tem algum diálogo com esses partidos em relação a isso? Olha, eu confio muito na palavra do presidente Hugo Motta, de que esse projeto não irá a voto. Até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos de 8 de outubro, de 8 de janeiro, mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais. Isso não está explicitado. Quando a gente fala com alguns parlamentares, eles ficam bastante, enfim, não sabem sobre isso. Diz, não, mas isso não é do 8 de janeiro? Não, não é do 8 de janeiro. Isso tem a ver com um substitutivo que foi apresentado e que pega todo esse período. Então, eu acho que está faltando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o processo do golpe no país. Ao Bolsonaro, aos generais, aqueles que foram responsáveis por planejar, e inclusive planejaram uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo, que previa a morte do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. Isso não pode acontecer jamais. Ministra, sobre a sucessão do Pedro Lucas no União Brasil, o partido está dividido, temos oposicionistas e governistas. O governo vai trabalhar para que o sucessor dele seja alguém mais alinhado ao Palácio Planalto? Olha, isso é uma questão interna corporis do União Brasil. O governo não vai se meter numa discussão da designação da liderança. O União Brasil tem que fazer essa discussão e designar o seu líder. Ministra, quando é que vai sair a publicação formalizando a ida do Pedro Lucas e a saída do Juscelino? Possivelmente depois da Páscoa, porque foi o período que ele pediu até para ele poder fazer os encaminhamentos que necessita. Ministra, tá só bom? uma questão específica sobre a União Brasil. O governo teve dificuldade com o partido em vários momentos. Isso, inclusive, foi ressaltado ao longo dos últimos anos. Queria saber como foi essa conversa do presidente com os integrantes do partido para buscar um alinhamento. Olha, pode ter tido dificuldades, mas também teve facilidades, né? É real que a União Brasil, uma parte significativa da sua bancada, tem dado os votos para a governabilidade, e isso para nós é muito importante. Qual?